Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, mais uma vez aqui, quarta maratona, né, do concurso aí do Banco do Brasil. E claro, para você que tem dificuldade em matemática, chegou a hora de aprender, né, a resolver uma questão aí de concurso, principalmente esse que é a nível nacional do Banco do Brasil. Por isso que eu coloquei matemática do zero, tá bom? Então hoje o assunto é razão e proporção, assunto bem tranquilo, para você ver aqui como a banca ela coloca uma questão dessa aí de matemática básica. Então, se você conseguir resolver, parabéns aí, beleza? Já deixa aquele like ali pra gente para ajudar aqui o canal Matemática Pai d'Égua. Pode seguir também a gente lá no Instagram, a gente coloca algumas dicas lá também, tá certo? Matemática Pai d'Égua. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos lá já começar a resolver essas questões aqui de razão e proporção, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Beleza. Olha lá, primeira questão aqui, tá certo, da Sesgran-Hill, que envolve razão e proporção. Olha lá, uma determinada solução é a mistura de três substâncias, representadas pela letra P, Q e R. Uma certa quantidade dessa solução foi produzida e sua massa é igual à soma das três substâncias P, Q e R, usadas para compô-la. Né? As massas das substâncias P, Q e R dividem a massa da solução em partes diretamente proporcionais, a 3, 5 e 7, respectivamente. A que fração da massa da solução produzida corresponde à soma das massas das substâncias P e Q? Então, olha lá, quando eu falo de razão, né, pessoal, razão e proporção, eu tenho aqui exatamente ó, A sobre B. Esse A aqui, que é o nosso numerador, ele é o antecedente, né? E esse B aqui, que é o denominador, ele é o consequente. Então, a razão, ela tem a importância, né, da ordem. A ordem, ela importa. Geralmente, quem vem primeiro fica no antecedente e segundo vem como consequente. E a proporção, professor, é a igualdade de duas ou mais razões, tá certo? Então, a gente vai fazer essa relação aqui. Então, aqui ele está falando de divisão proporcional. Quando ele fala de divisão proporcional, a gente tem que encontrar uma constante, tá certo? Como assim, professor? Olha, A1 sobre B1 é igual a A2 sobre B2, que é igual a A3 sobre B3. Isso aqui é igual a uma constante K, tá certo? Então, essa igualdade de razão ela é igual a um valor, né, que eu chamo de constante. E é essa constante que nós vamos achar. Eu vou colocar um valor fictício aqui para a gente entender, né, e resolver uma questão com essa. Posso colocar, professor, um valor fictício? Sim, você pode colocar, principalmente em fração, quando ele não te dá o valor total do que ele quer ali a fração, então você pode colocar um valor, mas, claro, um valor que dê para você calcular, para que não caia nas partes decimais, que dê um valor inteiro, tá certo? Beleza? Então, olha lá. Então, vamos colocar as proporções aqui. Deixa eu só trocar aqui a letra. Eu tenho aqui ó, a proporção P, Q e R. Né? Então, ele diz aqui ó, que P é proporcional a 3, sempre nessa sequência. Q é proporcional a 5, ó, porque ele coloca aqui respectivamente, tá? 5 e R está para 7. Aqui eu tenho uma igualdade, né, pessoal? Ó, igualdade de razões, que eu chamo de proporção. Isso aqui é exatamente igual à nossa constante K. A nossa constante K, tá certo? E essa constante é justamente o que vai ser dividido pelos valores proporcionais. Como assim, professor? Aqui eu tenho, por exemplo, 3, 5 e 7. Eu somo isso aqui. 3 mais 5, 8, mais 7, 15. Beleza. E geralmente ele te dá um valor ali, que é a soma, né, o que será dividido no total para P, Q e R. Só que ele não te deu. Então você pode criar essas três substâncias aí, né, um valor. Vamos dizer um valor que dê para me dividir para 15 ali, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, 150. Por que 150, professor? Porque 150 dividido para 15 vai dar 10. Então, isso vai facilitar o quê? O meu cálculo. Esse 10, pessoal, é justamente a minha constante de proporcionalidade. Tá certo? Esse 10 aqui, ó, ele é a minha constante de proporcionalidade. O que acontece? Opa, deixa eu apagar aqui. Esqueci sem querer. Esse 10, que é a minha constante de proporcionalidade, eu vou igualar quem? A P sobre 3, a Q sobre 5 e a R sobre 7. Isso aqui é igual a todos esses valores aqui, ó, porque eu tenho igualdade entre essas razões. Então, todos esses valores são iguais, tá certo? Então, se ele pede apenas ó, a substância P e Q, tá certo? Então, é só fazer individualmente. Então, eu trabalho assim, ó.
você pega aqui, ó, P está para 3, isso aqui é igual à nossa constante, que é quanto? Que é 10 que eu achei. Então, esse 3 passa multiplicando, né? Então, vai ficar P igual a 3 vezes 10. Então, P aqui é igual a 30, ok? E agora, aqui eu tenho o Q. Ele quer só o P e o Q. Então, o Q sobre 5 é igual a 10, que é a nossa constante de proporcionalidade. O 5 passa multiplicando, então o que é igual a 5 vezes 10, que vai dar exatamente quanto? 50. Ok? Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, a que fração da massa da solução produzida corresponde à soma das massas das substâncias, né, P e Q, utilizadas na proporção. Então, eu somando isso aqui, eu vou ter o seguinte, ó, somando aqui, eu tenho 50 mais 30. Isso aqui dá quanto? Dá 80. 80 representando quanto? Do total de 150. Corta esse zero com esse zero. Então, eu tenho a fração 8/15. É essa a nossa resposta, letra D de dado. Ok? Então, é assim que a gente resolve uma questão de razão e proporção, principalmente quando a gente trabalha divisão proporcional. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá para a próxima? Olha lá. Próxima questão aqui, bem tranquila também. Ó, a febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada por vírus transmitido por mosquitos. Uma medida importante para a prevenção e controle da febre amarela é a vacinação. Uma empresa preocupada com a saúde de seus funcionários fez um levantamento para saber quantos já tinham sido vacinados. Foi verificado que dos 1.000 funcionários, apenas 200 já haviam tomado o quê? A vacina. Se forem selecionados ao acaso, né, 200 funcionários da empresa, o número esperado de pessoas que não tomaram a vacina é de quanto? Então, olha lá, primeiro passo é saber qual é o nosso total. Nosso total aqui, neste caso, é 1.000. 1.000 o quê? 1.000 funcionários. 1.000 funcionários, ok? Ele disse que 200 já haviam tomado a vacina. Então, vou colocar aqui, ó, vacinados. Vacinados, exatamente 200. 200 foram vacinados. Se forem escolhidos, se 200 forem vacinados, então quantos não foram vacinados? Não vacinados. Se 200 foram vacinados, é claro que 800 não foram o quê? Vacinados. Ok? Bom, então eu tenho uma razão, ou seja, uma fração aqui, uma parte do total, né? Que é justamente os que foram vacinados. Então, que parte é essa, professor? Olha lá, eu tenho aqui, ó, 200 de um total de quanto? De 1.000. Eu tenho 200 de um total, isso aqui é a fração dos que foram vacinados, 200 de um total de 1.000. Então, eu posso simplificar aqui, cortando 2 zero em cima, 2 zero embaixo. 2 dividido para 2 é 1 e 10 dividido para 2 é 5. Então, aqui eu tenho 1/5. Ó. 1/5 de quê? Dos que foram vacinados. Então, 200 que foram vacinados, desse total de 1.000, ele é representado em forma de fração 1/5. Ok? Então, 1 foi vacinado de um total de 5. Né? Então, é essa a nossa razão ali, né, de quem foi vacinado e de quem não foi. Bom, eu posso trabalhar aqui também a razão de 800 para 1.000, tá certo? De 800 para 1.000. Mas também eu posso fazer o seguinte, ó, é só o complementar aqui do 1/5. Qual é o complementar de 1/5? É 4/5. Né? Então, se exatamente 1/5 representa os que foram vacinados, então eu sei que 4/5 não foram vacinados. São os não vacinados. Ok? Eu poderia também fazer aqui, ó, 800 para um total de 1.000. Poderia pegar aqui, ó, 800 de um total de 1.000. Ó. 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Por 2 em cima vai dar 4, por 2 embaixo vai dar 5. 4/5. Tá certo? Então, o que ele quer? Se forem selecionados ao caso 200 funcionários dessa empresa, o número esperado de pessoas que não tomaram a vacina é de quanto? Então, é exatamente 4/5 de quanto? De 200. 4/5 de 200. Esse D, 4/5 de 200, ele representa a multiplicação, tá certo? Se ele representa a multiplicação, então eu tenho, ó, 4/5 multiplicado por 200.
E aqui é simples, ó, é só simplificar. 200 dividido para 5, isso aqui vai dar 40. E 40 vezes 4, isso aqui vai dar exatamente 160. Então, se forem selecionados, ao acaso, 200 funcionários da empresa, o número esperado de pessoas que não tomaram a vacina é de quanto? 160. Letra E, tá? 4/5 de 200 dá exatamente 160. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Beleza, vamos lá para a próxima, ó. Uma urna contém 12 bolas brancas e 18 bolas vermelhas. Então, vou colocar aqui, ó, 12 bolas brancas, 12 bolas brancas e 18 bolas vermelhas, né? 18 bolas vermelhas. Perfeito. Quantas bolas brancas devem ser acrescentadas para que a proporção, olha, para que a proporção das bolas brancas, com relação ao total, né, de bolas na urna, passe a ser 1/2, ou seja, 50%, 1/2. Então, vamos lá. Como é que eu posso organizar isso aqui, ó? Presta atenção aqui, ó. Bora lá. Eu tenho exatamente 12 bolas brancas para o total de quanto? 30, né? Eu não tenho 30, que é 18 mais 12 vai dar quanto? 30 bolas no total. 30 bolas no total. Então, está 12 para 30. Ele quer exatamente, né? Ó, quantas bolas brancas devem ser acrescentadas para que a proporção de bolas brancas com relação ao total de bolas na urna passe a ser de 1/2. Então, isso aqui tem que ser na proporção, né? Ou seja, na razão de 1/2. O que é que eu faço aqui? Ó? Presta atenção, deixa eu só apagar aqui, me ajeitar aqui. Olha, aqui eu tenho exatamente 12. Então, eu posso aumentar aqui um valor x, ó, e aqui também, tá certo? X em cima e x embaixo, para me saber exatamente quanto vai ser essa proporção, ok? Então, vamos lá. Multiplicando isso aqui cruzado, eu tenho o seguinte, ó, multiplica-se cruzado. Então, vai ficar 2 que multiplica 12 mais x, isso aqui é igual a 1, que multiplica 30 mais x. Não precisa colocar 1. 1 é o elemento neutro aqui da multiplicação, né? Mas só para fazer a demonstração aqui para você entender o que a gente está fazendo, ok? Então, neste caso aqui eu tenho, ó, a distributiva 2 vezes 12 vai dar 24, mais 2 vezes x, 2x, ó. Aqui vai repetir, né? Porque eu tenho elemento neutro. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, de um lado 2x, então vou deixar esse 2x desse lado, esse x que está do lado do outro membro, ele vem para cá negativo. E o 24, que é positivo, vai para lá o quê? Positivo, ele vai negativo, ok? Então, aqui, ó, 2x menos x vai dar exatamente x. E 30 menos 24, isso aqui vai dar 6. Ou seja, quantas bolas brancas devem ser acrescentadas para que a proporção de bolas brancas com relação ao total de bolas na urna passe a ser de 1/2? Exatamente 6. Ou seja, gabarito, letra D de dado. Tá certo? Então, se ele está falando na proporção, né? Precisava fazer essa conta, professor. Se eu tenho 12 bolas e eu estou trabalhando a proporção exatamente de 1/2, era 50%, né? De 12 bolas brancas. É claro que 50% seria 6, né? A metade de 12 é 6, ok? Tranquilo, pessoal? De boa, né? Deixa aquele like aí pra gente. Só luxo, né? Olha aí, ó, próxima questão. Durante a campanha das eleições presidenciais em determinado país, foram compartilhadas 30 milhões de vezes fake news a favor do candidato A. Já fake news a favor do candidato B foram compartilhadas 6 milhões de vezes. De acordo com esses dados, pode-se estimar que a razão entre a diferença entre o número de compartilhamentos de fake news pro A e pro B em relação ao número de compartilhamentos de fake news pro B é igual a quanto? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu não preciso colocar milhões, né? Eu vou colocar só um valor simbólico aqui para não atrapalhar o nosso cálculo. Então, ele está falando aqui o seguinte, ó. Foram compartilhados no total 30 milhões de vezes fake news a favor do candidato A. Então, o candidato A, vou colocar aqui, ó, 30 milhões, milhões, tá?
Já o fake news B, né, foi quantos milhões? 6 milhões, ó, 6 milhões. Aí aqui vem dessa forma a pergunta crucial para você montar ali a sua proporção. De acordo com esses dados, pode estimar que a razão entre, ó, ele quer saber a razão entre, vou colocar assim, a razão entre o número de compartilhamentos do fake news pro A, que é 30, eu vou até colocar aqui a letra para a gente identificar, tá? Pro a diferença do pro A e pro B, em relação ao número de compartilhamentos do pro B. Ou seja, quando ele fala a diferença, ele está falando de subtração, né, pessoal? E agora, é só substituir os dados, olha como é fácil. O A, 30 milhões, menos o B, 6 milhões, dividido pelo B, que é 6 milhões. Então, a razão aqui, ó, 30 menos 6 dá 24, dividido para 6. Isso aqui vai dar quanto? Exatamente 4. 4 milhões. Beleza? Gabarito, letra A. Então, você vai lendo a questão e vai montando, né? Vai montando a sua razão ali, a sua proporção, de acordo com o que ele vai falando lá no enunciado. Então, lê uma vez, se você não entendeu, lê de novo e vai tirando os dados de lá da questão. Tá certo? Muito boa também essa questão, né, pessoal? Olha lá, mais uma aqui, ó. Se a razão de AB vale 3, sendo B diferente de zero, então a razão de 2A menos B sobre 2A vale quanto? Então, preste atenção, ó. Eu tenho aqui, ó, A sobre B. Ele diz que a razão de A para B é igual a 3. E ele diz ainda que esse B aqui ele tem que ser o quê? Diferente de zero, né? Onde B tem que ser diferente de zero. Perfeito. E ele vai te dar a razão agora aqui, ó, de 2A menos B sobre 2A. O que é que eu faço aqui, professor? Olha, primeiro desenvolve isso aqui, ó. Eu tenho A sobre B, isso aqui é igual a 3. O que é que eu faço aqui, ó? Passo B multiplicando. Então, fica A igual a 3B. Eu tenho aqui exatamente, pessoal, um valor, né, genérico de A. A igual a 3B, tá certo? Daqui a pouco eu faço aqui, ó, exatamente a minha relação. Vou pegar esse A, que é igual a 3B, e substituir aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho 2A, 2 vezes o A. Quanto é que vale o meu A? 3B. Então, aqui eu coloco 3B. Menos, né? Menos aqui, ó. Menos B. Sobre 2 vezes o A. Quanto é o A? 3B. Perfeito. Isso aqui é igual a... Aqui, ó, vai dar 6B menos B sobre 6B. E agora, 6B menos B vai dar 5B sobre 6B. Se eu tenho multiplicação, né? Então, ó, corta esse B com esse B. Então, eu tenho aqui, ó, 5 sextos. Gabarito, letra E. Fácil é difícil, pessoal. Ridículo de fácil, né? Muito tranquila essa questão aqui. Show de bola? Vamos lá para mais uma questão? Olha lá. Aqui eu tenho exatamente o valor de x na proporção x sobre 2, que é igual a x mais 7 sobre 4. Então, olha lá. Vamos organizar aqui. X sobre 2, que é igual a x mais 7 sobre 4. Aqui é diretão, né, pessoal? Aqui é diretão. Eu tenho que achar o valor de x. E agora? É só multiplicar cruzado, ó. Multiplica cruzado aqui. 4x é igual a 2 que multiplica x mais 7. Tá certo? Então, aqui eu tenho 4x, ó, que é igual, distributiva, 2x mais 2 vezes 7, 14. X para um lado, número para o outro. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, 4x menos 2x. Isso aqui é igual a 14. 4x menos 2x vai dar exatamente 2x igual a 14. Então, x é igual a 14 dividido para 2. E isso aqui dá exatamente igual a 7. Também uma questão simples e direta, né, pessoal? Uma questão bem tranquila aqui, ó. Para você que ainda tem dúvida, olha aqui mais uma para a gente treinar, ó. Presta atenção aqui. Eu tenho aqui, ó, x
mais 1 sobre 10. Isso aqui é igual a x menos 4 sobre 5. Determine, então, a incógnita x. Então, vamos lá. Multiplica aqui cruzado. Então, eu tenho aqui, ó, 10 que multiplica x menos 4. Isso aqui é igual a 5 que multiplica x mais 1. Ok? Então, olha lá, distributiva. 10x menos 10 vezes 4, 40, é igual a distributiva novamente, 5 vezes x, 5x, mais 5. Letra para um lado, número para o outro. Facilita muito, ó. 10x agora, 5x positivo vem negativo, 5 desse lado, menos 40 vai passar para o outro lado, o que? Mais 40. 10x menos 5x, isso daqui vai dar exatamente 5x, igual a 50 mais 40, 45. Então, x é igual a 45 dividido para 5. Quanto é 45 dividido para 5, pessoal? Exatamente 9. 9 vezes 5, 45. Para 45, nada. Show de bola! Agora, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui, ó. Quando eu falo de razão, eu ainda tenho também uma forma de razão que é a razão especial, né, que eu chamo de escala. Né? Quando eu falo de escala, eu estou falando aqui a razão, né, do tamanho, o tamanho do desenho, a razão do tamanho do desenho pelo tamanho real, do objeto. Tá certo? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, a foto de um carro no meu celular, ou um carro ao vivo aqui, né? Eu posso fazer essa relação aqui de escala, né? O tamanho da razão, né? O tamanho, né, em centímetros ali do carro que está dentro do meu celular, desse tamanho, né? E o tamanho ali do real do carro, né? Em metros, né? Então, a gente pode fazer essa relação aqui de escala. É bem direto, bem tranquilo. Olha essa questão aqui para gente, ó. A tabela a seguir apresenta algumas escalas e medidas. Então, a escala diz que está de 1 para 1.000, de 1 para 2.500, de 1 para 4.000. Então, eu tenho que achar aqui exatamente, ó, o valor de x aqui, ó, e o valor de y. Ok? Então, vamos lá. Olha, a medida da representação gráfica, ou seja, do desenho, está em centímetros. E a representação do nosso tamanho real está em metros, ok? Então, vamos lá fazer a relação. Ó, então, a escala que está de x aqui, ó, a escala é exatamente de 1 para 2.500. Então, 1 está para 2.500. Assim como, ó, a medida do desenho é quanto? 20 centímetros. Dividido pelo tamanho real, que é quanto? Que é x. Então, multiplica cruzado. Aqui vai dar x, né? X vezes 1x, 2.500 vezes 20, ó, 2.500 vezes 20. Então, só multiplica, ó, 2 vezes 25. 2 vezes 25 dá 50. Tem quantos zeros? 3. Então, aqui eu tenho 50.000, né, metros. Beleza? E agora, o que é que eu faço? Professor, eu estou com o valor em metros, né? E agora? Estou com o valor em centímetros, né? Perdão, estou com o valor em centímetro. Eu preciso transformar esse valor para metro. Como é que eu faço para transformar para metro? Então, eu posso fazer uma regrinha de 3, ou eu só divido por 100. Então, você pode escolher a maneira que você acha melhor. Por exemplo, ó, o que é que eu recomendo para você? Se eu tenho 5.000 centímetros, divide isso aqui por 100. Ó. Corta aqui, então o x vale 500 metros. Professor, posso fazer por regra de 3? Pode. Ó. Por exemplo, 1 metro equivale a quantos centímetros? 100 centímetros. É isso? E aqui eu tenho quanto? 50.000 centímetros. Então, isso equivale a quantos metros? X. Multiplica cruzado. X vezes 100 é igual a 50.000. Vezes 1 dá 50.000. Agora, o x fica desse lado e o 100 passa dividindo. Ó. 100 passa dividindo. Corta 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Simplificando, eu vou ter exatamente os 500 metros. Beleza? Se eu tenho 500 metros, já posso eliminar aqui, ó, letra A, letra B, né, e letra E. Então, fica entre C e D. Ok? Então, vamos lá agora para o Y, né? Como é que eu vou achar o Y agora? Vou fazer aqui de outra cor, né, para diferenciar. Então, o Y, ó, qual é a proporção, ou seja, a escala de y? Está 1 para 4.000.
1 para 4.000, isso aqui é igual ao tamanho do desenho, que eu não sei, que é y, para o tamanho real, que é 600 metros. Então, multiplica cruzado, ó, y é igual a 600 dividido por 4.000. Como assim, professor? Já fez direto? Geralmente, quem está multiplicando com a variável, ele sempre vai ficar lá no denominador, na volta, tá certo? Olha aqui, ó. Quando você multiplica aqui, ó, x vezes 1, né? Esse 1 vai ficar lá embaixo, por isso que não tinha nenhum denominador aqui, ok? Porque é um elemento neutro, né? Então, olha lá. Neste caso aqui, ó, y vezes 4.000 dá 4.000y, 1 vezes 600, 600. Aí o 4.000 passa dividindo. Corta 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, ó. Y, então, é igual a 6 dividido para 40 por 2 aqui, ó, vai dar 3 em cima e 20 embaixo. 3 dividido para 20, quanto é, pessoal? Vou fazer aqui no canto, ó, 3 dividido para 20. Aqui, ó, 0, 0 e vírgula, né? Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar exatamente 1. 1 vezes 20 é 20, para 30 falta 10, ó. Abaixo um zero, não precisa mais agora. E aqui é 5. 5 vezes 20, 100 para 100, nada. Ou seja, eu tenho 0,15 metros. Ok? 0,15 metros. E eu preciso transformar isso aqui para centímetro. Novamente, ó. Então, para me transformar de metro para centímetro, agora eu vou multiplicar por 100. Tá? Multiplicando por 100, eu vou ter exatamente 15 centímetros, ok? Então, é diferente. Quando você está com centímetro e quer transformar para metro, você divide. Quando você está em metros e quer transformar para centímetro, você multiplica. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, aqui eu achei o valor de x 500 e o valor de y 15. Então, gabarito aqui, letra D de dado, né, pessoal? Letra D de dado. Vamos lá para mais uma questão, ó. Quando envolve divisão proporcional, eu estou falando aqui, né, que um determinado volume, determinado valor será dividido em proporção, né, em diretamente proporcional, que eu estou falando. Então, eu tenho que fazer aquela relação que eu fiz logo na primeira questão para vocês, que foi achar a nossa constante de proporcionalidade. Então, sempre ele vai te dar um total aqui, ó. Neste caso, o total é 1,5 milhão. Ó, ele te dá 1,5 milhão aqui, tá certo? Se ele te dá 1,5 milhão, para ser dividido, né? Olha o que ele diz aqui na questão. João possui 3 filhos, Ana, Tiago e Jorge. Ao falecer, João deixou 1,5 milhão de herança para os seus filhos. O dinheiro deve ser dividido de forma diretamente proporcional à idade de cada filho. Determine quanto Ana e Tiago receberá respectivamente. Quem, pessoal? Ana e depois Tiago, tá bom? Respectivamente, nesta ordem. Sabendo que Ana está com 17 anos, Tiago com 20 e Jorge com 23, vamos fazer essa divisão proporcional. Então, vamos lá, professor, me ensina agora aí a resolver uma questão dessa. Olha como é rápido. Então, vamos lá. Respectivamente, então, Ana está para a sua idade, que é 17. Assim como Tiago está para a sua idade, que é 20. Assim como Jorge está para a sua idade, que é 23. Isso aqui é igual à nossa constante de proporcionalidade, né? Que constante é essa? Justamente o que eu vou fazer, ó, que é a divisão aqui de 1,5 milhão pela soma aqui, ó, pela soma das idades. Então, vamos organizar aqui embaixo. A está para 17, assim como T está para 20, assim como J está para 23. Isso aqui é igual à nossa constante de proporcionalidade, que é justamente o total que vai ser dividido, né, pela soma aqui das idades. 17 mais 20, ó, vai dar 37, 40, 60, né? 60 aqui. Corta um zero aqui, ó. Eu tenho exatamente agora 150 mil dividido para 6. Quanto é, pessoal? 150 mil dividido para 6. Olha lá, fazendo aqui rapidinho a matemática básica, 150 mil dividido para 6. Olha lá, primeiro passo, 15. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 6 é 12. 12 para 15, falta 3. Ó. Abaixa um zero aqui, vai ficar 30. Então, aqui vai dar exatamente 5. 5 vezes 6 é 30, para 30 nada. Sobrou quantos zeros? 3. Então, joga aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a nossa constante, pessoal, é 2.500. Tá certo? A nossa constante é exatamente 2.500. Show? Beleza? Tranquilo?
Maravilha. Então, se a nossa constante aqui é 2.500, então vamos lá agora trabalhar exatamente a razão, né, de A está para 17, é quem aqui, ó, ele pediu exatamente o valor da Ana, né, e Tiago, não é isso? Ó, de quanto, determine quanto Ana e Tiago receberá respectivamente. Então, Ana e Tiago. Então, vamos lá, Ana, A está para 17, não, isso aqui é igual à nossa constante, que é quanto? 25 mil. Ok? 25 mil. Então, pega esse 17 e passa multiplicando aqui, ó. A igual a 25 mil vezes 17. E essa multiplicação aqui vai dar 425 mil. Isso aqui é quanto a Ana vai receber, tá? 425 mil. Então, aqui eu já posso eliminar A, já posso eliminar D, já posso eliminar E. Fica entre B e C, certo? Então, vamos lá agora. Então, o próximo é o Tiago. Tiago está para 20. Então, isso aqui é igual à nossa constante, que é 25 mil. Então, T, que é o do Tiago, é igual a 25 mil vezes o 20. Multiplica só o 25 vezes 2, que dá 50. E agora acrescenta os zeros, que são 4 zeros. Ou seja, 500 mil. Gabarito B de bola. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado dessas questões aí, tá bom? Muito boas aí de razão e proporção, para você ficar fera aí no concurso e gabaritar as questões de matemática. 5 questões para você fechar. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, até a próxima, se Deus quiser. E olha lá, siga lá no Instagram, lá tem muita novidade pra gente, tá certo? Do concurso do Banco do Brasil. Tem muitas dicas lá, macetes, então me segue lá no Instagram, @matemática pai d'égua, beleza? Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, sucesso, bons estudos e até a aprovação, beleza? A prova vai ser o quê? Ridículo de fácil.